Meus irmãos, vídeo difícil. Inclusive eu vou falar muito pouco, até porque esse tema ele já está sendo criminalizado. Qualquer coisa que você fala sobre isso já começa a ficar ruim e pode dar muito ruim, como é o caso do pastor aqui de Pernambuco, né? Esse homem aqui, como você pode ver já na matéria, né? Esse foi um dos vídeos muito pedidos, não nas dicas, mas nos comentários aí, né? Inclusive no canal 1. A gente postou o vídeo lá, se você não viu, veja. E aquela coisa que eu venho falando para vocês, né, de que a ideia que os cristãos, os conservadores tinham de que, olha, isso é tão absurdo que a gente não precisa se preocupar, deixa quieto que isso não vai passar, é absurdo demais, né? E a tática deles sempre foi essa, eles vão trazendo o assunto para debate, vão mastigando aquilo ali, colocando artistas, pessoas influentes, até que chega um momento que o assunto fica batido, fica faturado. E quando ele perde a audiência, a relevância, é aí que está o perigo, porque chega a hora de colocar aquilo como lei. Então hoje a verdade é que a Bíblia tem vários pontos que não podem mais ser narradas, que você não pode chegar simplesmente, uma pessoa que tem influência, pode chegar e explicar aquilo ali do jeitinho que está. A pessoa ou tem que evitar ou distorcer, e é o que está sendo feito hoje já. Os grandes pastores, os lobos, né, em pele de cordeiro, já correm o assunto, né? Mas tem sempre aqueles que são tocados de verdade pelo Espírito Santo e que sabem que o dever deles é explicar às ovelhas o bom caminho, mostrar a elas que o caminho é Cristo e as regras que ele deixou. E isso tem ficado difícil, não é à toa, né, que está lá escrito que no final dos tempos nós seríamos perseguidos, caçados, presos e eliminados. E esse momento está chegando. Esse pastor não roubou, não ficou com a mulher de ninguém, muito pelo contrário, mas ele pregava, né, como a própria matéria diz aqui, ó, vídeo, pastor é preso acusado de atacar religiões de matrizes africanas e por transfobia em Igaraçu, aqui em Pernambuco. Se você der uma lida nessa matéria, depois eu recomendo, né, pequenininha, você vai ver que eles não falam qual foi a pregação que ele fez ofendendo alguém, muito pelo contrário, ele dizia, olha, eu amo todos, mas isso aí, segundo a Bíblia, segundo a nossa crença, está errado. Né? Isso já é o suficiente para gerar ódio nessa turma e prenderem ele com extrema violência, que eu prefiro nem falar, né? Vou apenas mostrar a vocês a própria esposa dele falando, e aí você tira as suas próprias conclusões. Já vou me despedindo por aqui, meus irmãos, porque de fato hoje, né, infelizmente as pessoas permitiram, comeram aquele desdobro que não, vamos colocar pessoas que não tiveram muitos votos porque precisa de representatividade lá dentro. Né? A gente aceitou isso, então os partidos são donos de cadeiras lá, não importa se o cara tem o voto só dele mesmo, ele está lá criando lei, igual a outro que teve 1 milhão de votos. Né? Eles dizem que isso é para incluir, mas na verdade é para impor, né? É o que a gente está vendo aí, infelizmente é assim, é para impor a preferência de uma minoria em cima da maioria forçada por lei. Você vai ver aí no depoimento da mulher do pastor que contra fatos não há argumento. Fiquem com Deus, meus irmãos, e segue aí com o vídeo. Por volta das 6 horas da manhã hoje, o meu esposo escuta um barulho, daqui a pouco o interfone toca, dizendo que é a polícia. Ele disse que ia atender, que ia abrir o portão. Eles arrombaram o portão da nossa casa está arrombado, está aqui arranhado. Aqui saiu do lugar, tamanha brutalidade que foi. A grade da nossa casa aqui, ó. Chegaram aqui com um mandado de busca e apreensão pro meu marido, levaram o notebook, celular e depois um mandado de prisão e levaram meu esposo preso. Olha aqui a situação do portão. Graças a paz, meus irmãos, eu sou a pastora Reniberto, sou a esposa do pastor Ejan Humberto e como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Eu preciso contar para você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala e por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende. A princípio, ninguém se identifica. Ele pergunta quem é. A pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. O meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, informaram que era a polícia. Informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone
No gancho, novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. E logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida, nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque eu não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do Evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha, era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, as pessoas tolerantes ao Evangelho são. Mas enfim, a polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto, uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que é que vocês vão fazer com meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandado de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive. E depois eles cumpriram o outro mandado, que foi o mandado de prisão. E levaram meu esposo lá para fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás. E eu fui até lá e o meu esposo estava pedindo para que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo ele não consegue ficar em um local fechado. O policial disse, não, eu informei a ele que ele batesse se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, Senhor, eu conheço meu esposo, eu sei que ele não vai aguentar ir aqui atrás. Leve ele, por favor, dentro do carro. E o meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. E depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram meu esposo de trás, algemaram ele e colocaram dentro do carro e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para o cotel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus. O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Muitas mensagens de pastores perguntando se nós precisamos de ajuda, de pastores e advogados que estão indignados, que estão revoltados, porque o meu esposo está preso porque pregou a palavra. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso, processou ele. E aí, isso não é intolerância religiosa, não? A liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós. Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa sim, mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos. Exceto para aqueles que pregam a palavra, que pregam a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é o nosso fundamento de fé. Nós denunciamos o que a Bíblia diz que é pecado. Você, crendo ou não, aceitando Jesus ou não, a verdade é essa. Nós apenas mostramos o que a palavra de Deus diz acerca de todas essas coisas. Os pastores hoje em dia têm medo de pregar o que a Bíblia realmente diz. Por quê? Ou porque vai pagar multa ou porque vai ser preso. É fácil pregar sobre Daniel na cova dos leões, é fácil pregar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é fácil pregar sobre Paulo e Silas na prisão, é fácil pregar sobre todos esses personagens bíblicos, mas viver é difícil, né? Meu esposo está vivendo isso. E se o inferno pensa, e se os filhos do diabo pensam que isso é vergonha, pelo contrário, o meu esposo está vivendo o propósito de Deus para ele neste momento. A prisão do meu esposo seria vergonha se ele tivesse roubado, se ele tivesse matado, se ele tivesse se corrompido, como muitos têm se corrompido. Mas o meu esposo está preso hoje, por causa da pregação do Evangelho. E eu conclamo você neste momento.
a acordar, a despertar para a realidade que está nos cercando, para a realidade que está cercando a igreja neste momento. Hoje é o meu esposo que está preso por causa da palavra. E amanhã, quem é que vai ser? E depois de amanhã, quem é que vai ser? E depois? E depois? Você vai ficar calado? Você vai ficar acuado? Você vai ficar amedrontado? É isso que o inferno quer. Mas nós não vamos recuar, nós não vamos nos amedrontar, nós vamos avançar debaixo do sangue de Jesus, porque nada para a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja do Senhor, o inferno não para a igreja do Senhor. Que a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Envie este vídeo para todas as pessoas de influência, para que eles vejam, para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo aqui na cidade de Igaraçu. Porque essa prisão não teve cabimento algum. Um pastor que está pregando a palavra, um pastor que está falando aquilo que a Bíblia diz. Qual é o crime? Qual é o perigo que o meu esposo oferece por estar pregando o que a Bíblia diz em sua essência? O meu esposo não pediu para ninguém ir nos terreiros, vandalizar nada ou machucar ninguém. O esposo não pediu para você discriminar o homossexual. Não, pelo contrário. Meu esposo já fez muitos vídeos dizendo que amava os homossexuais, que amava os feiticeiros. Porém, ele tem que expor, nós temos que expor que as práticas que eles fazem, o Senhor não se agrada. E o que a Bíblia diz aqui é pecado. E eu e você não podemos omitir essas coisas de jeito nenhum. Nós conclamamos essas pessoas ao arrependimento para que elas possam saber qual é o verdadeiro caminho. É só Jesus. Ore pelo meu esposo, cubra ele de oração. Eu creio que nós sairemos dessa, meu esposo sairá dessa vitorioso debaixo do sangue de Jesus.